se tocar, o procurar, né? E muitas vezes nem no toque a gente consegue encontrar, né? Esse carocinho, né? Eu gostaria até que pudesse comentar um pouquinho com a gente, Adriana, como foi que tu descobriu o teu nódulo? Poderia comentar com a gente um pouquinho? Na verdade é isso, né? Que eu acho que é muito, muito importante a prevenção, só que no caso do toque não é sempre que funciona, então tem que também fazer os exames de rotina. Eu tenho uma carga genética bem pesada, né? E sempre fiz os exames todos os anos, ecografia e mamografia. E foi num exame de rotina que eu fiquei sabendo que eu estava com nódulo. E esse nódulo, a minha mastologista, mesmo com o exame na mão e sabendo onde estava, ela não conseguia palpar. Então não dá para confiar, né? E aí eu fiz todos os meus exames para fazer a cirurgia, que a princípio era só do lado direito, né? Fiz todos os meus exames para fazer a cirurgia e um dia antes da cirurgia, no exame de ressonância magnética, apareceu com outro nódulo no outro seio. Então assim, ó, não dá para confiar num método só, tem que, né, cuidar de tudo que é maneira. Então assim, eu fiz, e esse do lado esquerdo não apareceu nem ecografia, nem mamografia. Então, acabei que eu operei os dois de uma vez só, né? São dois primários, então, no princípio, não... quando eu fiquei sabendo desse segundo, eu me apavorei bastante, porque eu achei que tinha, né, espalhado, que eu tinha perdido o controle da situação. Mas aí, a minha médica até disse, não, até... apesar de não parecer, foi uma notícia boa, porque a gente já vai operar os dois, já vai fazer uma vez só o tratamento, né, e uma cirurgia só, e graças a Deus deu tudo certo. E quanto tempo, assim, entre você descobrir e você estar curada do câncer? Mais ou menos. Em torno de... Eu fiz a cirurgia em junho de 2017 e terminei, né, com a cirurgia, com as químios e com a rádio em fevereiro de 2010. Não, eu fiz em 2016, Pois é. E terminei em fevereiro de 2017. Tá quase um ano. Tá quase um ano. E Tainara, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, seja muito bem-vinda. Obrigada. Tainara, como é que tu conseguiu encontrar o teu? O meu foi no autoexame. A princípio eu senti ele, aí eu toquei na outra mama, eu pensei, é os hormônios? Toquei na outra mama, não senti nada, então eu já fiquei um pouco mais preocupada. Procurei a ginecologista, ela me pediu alguns exames, fiz a biópsia, entreguei nas mãos do Dr. Eduardo Kuntz, que ele é o meu oncologista. Após essa primeira biópsia, ele pediu uma nova biópsia. Na hora ele entrou em contato assim que ele recebeu o resultado com o Dr. Rogério Grossman e marcou uma consulta de urgência. Então, assim que o Dr. Rogério me conheceu, ele já marcou mais exames. Da tomografia até a cirurgia foi um mês. Na minha tomografia só aparecia o da mama. Quando o Dr. Rogério fez a cirurgia, ele já encontrou mais 6 na axila, 4 benigno e 2 maligno igual ao da mama. Então é importante a prevenção, o autoexame, porque o câncer, ele é, muitas vezes tu descobre, talvez numa consulta de rotina, e ele já está mais avançado. Então, É silencioso? Ele é muito silencioso. Sentia dor nesse nódulo? Não, nenhuma dor. Às vezes as mulheres até... mas eu não tô sentindo dor, não deve ser nada. Não, eu não senti nada. E o tratamento, quanto mais cedo, o tratamento muda de um paciente para o outro. Quanto mais cedo tu descobrir, melhor o teu tratamento e mais chance de cura. Porque o meu tratamento foi a cirurgia, as químio e as rádio. E a minha cirurgia foi feita na Santa Casa, no Hospital Santa Rita.
E após a cirurgia, né, as quimio eu fiz em igrejinha com meu oncologista, e eu tive opções de escolher aonde eu queria fazer as radioterapias. E eu escolhi fazer no Santa Rita porque eu fui muito bem atendida lá. Então, isso é o ser bem atendida dentro de um hospital, a gente se sentir bem cuidado, a gente sentir que a pessoa que está nos atendendo entende a nossa dor, entende o nosso medo. A gente está lidando com a nossa vida, a gente está confiando na nossa vida. Isso é muito importante também, né, doutor? A forma que o doutor recebe essa paciente, que às vezes chega assim, ó, doutor, tô com um carocinho aqui. E a forma, né, que se recebe, acho que é muito importante também, né, meninas? Até se puder falar um pouquinho, assim, sobre... Com certeza. Acho que esse espaço tem oportunizando a todos nós, dá uma ideia da importância que tem em relação às doenças da mama, no caso, câncer de mama. A gente sempre brinca, né, que na realidade todo o mês deveria ser o Outubro Rosa. Aliás, todo dia deveria ser o Outubro Rosa. Por quê? Porque é uma constante, a gente tem que fazer esses exames periódicos, tem que se examinar, tem que ser examinado, tem que ter a consciência de si e os cuidados gerais. Então, foi comentado aqui, quanto mais precoce diagnosticar, melhor a forma de tratamento desses pacientes e a maior chance de curabilidade. É importante essa leitura, essa ideia que, como a gente faz exame de sangue, faz exame, enfim, taxa de tórax, ou mesmo densidade óssea para ver a osteoporose, a gente tem que fazer, incluir dentro do rol de exames a mamografia, com bastante frequência. E desmistificar o fato de que apenas mulheres acima de 40 anos estão propensas ao câncer de mama, né? A gente está falando aqui com a Tainara é uma jovem de 34 anos, né? E existem outros casos também de mulheres mais jovens que também, né, às vezes apresentam o câncer de mama. Então, a gente fala de Outubro Rosa, foca bastante nas mulheres acima de 40 anos, mas é importante também que as mulheres mais jovens também se toquem. E o fato da mulher ser mãe, após a gestação dela, ela tem mais propensão a ter? Não tem, ou não tem nada a ver? Não existe uma propensão maior depois da gestação. A gente sabe que tem grupos de risco maior, e aí a gestação propicia aumentar mais rapidamente e se identificar. E também, de uma certa forma, diagnosticar mais tardiamente. Mas não, a gestação em si, propriamente dito, não é um fator de risco. Lembrando sempre que cada vez mais a gente tem filhos mais tardiamente. Então a gente está exposto a uma chance de ter câncer de mama nessa faixa etária, que é extremamente importante e informativo que qualquer alteração da mama, mesmo na gestante, para os obstetras ou gineco-obstetras, façam uma investigação, avaliem esses pacientes. A gente tem chance de diagnosticar doenças benignas, que é o mais comum, mas também algumas doenças que não são tão benignas assim, que são mais preocupantes para o mastologista e para o próprio paciente como um todo. E hoje a medicina ela avançou muito, né? Graças a Deus, assim, as pessoas conseguem superar, vencer o câncer mais facilmente. Quais são os tipos de tratamento hoje que estão disponíveis às mulheres que descobrem algum nódulo? Eu acho que assim, houve uma revolução, né? A gente diz uma evolução, mas na realidade é uma revolução em relação a como tratar esses pacientes. Não só do ponto de vista cirúrgico, a gente vê cirurgias menores, cirurgias oncoplásticas, que reconstrói a mama imediata ou tardiamente com mínimos sinais. Isso é decorrente de diagnóstico precoce. Além do rol enorme de tratamentos que tem, com radioterapia convencional, de alta voltagem, tem quimioterapia, tem outros medicamentos que fazem quase que individualizar o tratamento do paciente. Então, a gente tem visto e se surpreende dia após dia em relação a como abordar esses pacientes. A gente tem uma ideia que no futuro muito próximo a gente não vai tratar grupos, mas sim pessoas, indivíduos. Maria, Antônia, Luísa. Por quê? Porque a gente começa já a ver a história dessa doença pela própria biópsia e quem sabe até mesmo outros elementos que vão adicionar esse tipo de abordagem mais individualizada. E após o tratamento, existe mais algum tipo de cuidado, por exemplo, que as meninas terão que ter ao longo da vida? Eu estou perguntando como leiga mesmo, porque... Eu acho que é uma ideia muito interessante de colocar que, assim, tratado, que significa esses de 8 a 12 meses entre a cirurgia, a rádio e tratamentos oncológicos, ela deve ser seguida. E aí tem alguns parâmetros, seguido periodicamente com uma frequência de cada 4, cada 6 meses, por um período pelo menos de 5 anos. O que a gente recomenda da paciente operada com o câncer ou não operada com o câncer é fazer o exame periódico. Então, incluindo nesse grupo uma avaliação clínica, quando tem câncer de mama, uma avaliação clínica mais frequente.
basicamente uma vida normal, natural, e entender que a vida é um momento de que a gente se expõe, e a gente tem uma chance enorme de cura e tem que se integrar rapidamente à sociedade e à vida do dia a dia. E não ter medo de lutar, né, doutor? Nunca, nunca, para nada nessa vida. É verdade. Não só para doenças da mama, para outras coisas de uma forma geral. A gente tem essas surpresas durante a vida em todas as partes, em todas as áreas, sentimental, emocional, a própria profissional e a mesma da própria doença como um todo. E a gente tem que entender que são momentos de cada um e a gente tem que abordar da melhor forma possível, com muita fé, muita consciência e muito amor. Assim é o próximo. Que lindo, né? Esse evento ele é aberto ao público, então vocês, mulheres que estão aqui, se quiserem fazer alguma pergunta, se tem alguma dúvida, ela tem? Eu tenho. Doutor, por exemplo, assim, ó, eu fiz uma mamografia e apareceu nódulos, tá? Eu ainda não retornei a gineco. E para mim saber se esses nódulos são malignos ou benignos, eu teria que fazer biópsia? É muito assim complexo essa pergunta. A gente tem que ter acesso a esses exames primeiro. E daí tem alguns exames que a gente coloca que tem categorização. Então o médico que atender vai ver pela categorização da mamografia qual é a conduta a ser feita. Porque às vezes é acrescentar um exame, às vezes é fazer o exame, sei lá, em 6 meses, ou não fazer o exame e fazer a rotina daqui a um ano. Né? Então, de novo, depende de caso a caso. Né? Caso a caso, tá. Tem que investigar. Tem que investigar. Obrigada. Né? Se mais alguém quiser fazer uma pergunta, a hora é agora, né? Que a gente está aqui com o doutor, né, Rogério Gross, pode fazer. Qual é a idade? Eu sei que tem uma idade mínima para começar a fazer mamografia, mas com essa história toda que, né, de cada vez mais cedo as pessoas têm câncer, não só de mama, mas outros, seria recomendável fazer mamografia aos 35 anos ou ainda é muito cedo? E se tem alguma coisa que possa levar a mais casos de câncer de mama, alguma atitude, alimento, alguma coisa que possa ser mais nociva ou que possa ser preventiva, né? Pergunta super boa, tá? Acho que ela envolve a prevenção e diagnóstico. O que a gente tem recomendado como sociedade, Sociedade Brasileira de Mastologia, é iniciar os exames radiológicos, mamografia e eco, a partir dos 40 anos. A periodicidade e a idade de corte, que a gente chama de idade precisa, vai ser definida conforme a escola de cada um dos colegas. Tem colegas que fazem o exame a cada 2 anos, a partir dos 40 anos, tem colegas que sugerem a partir dos 45, tem grupos importantes que sugerem acima dos 50 anos. A gente tem recomendado a partir dos 40 anos. Quando é que a gente antecipa esse exame? Quando o paciente tem alguma modificação, né, esses sinais e sintomas, né, e a gente faz a investigação dessas alterações, como mamografia, ecografia, tomografia ou ressonância. Quando os grupos são grupos de risco, aí é importante, né? Quando tem história da mãe com câncer de mama precocemente, câncer de ovário, história familiar importante, de outras neoplasias. Existem grupos religiosos, como os judeus askenazim, que é um grupo maior de risco. A gente sugere pensar em iniciar a mamografia a partir dos 30 anos de idade. Né? E como é que a gente pode prevenir? Isso é uma coisa importante. Né? A prevenção, a gente ouvia uma forma meio nebulosa, hoje a gente já tem uma ideia, pelo menos parcial. Atividade física, que o pessoal está fazendo aí fora, caminhar, é uma forma de prevenção do câncer de mama. Evitar a variação de peso, principalmente na pós-menopausa, tá? A partir dos 50 anos. Evitar essa variação de peso, que é um fator de risco. E mais que isso, hábitos saudáveis. A gente sempre toca na mesma tecla. Hábito saudável não é só para a mama, é para o indivíduo como um todo. Né? Ter muita felicidade, muito amor ao próprio, muito amor a si. Mais do que isso, evitar, por exemplo, álcool. A gente sabe que o álcool em si, tomado periodicamente, ele aumenta o risco de câncer de mama. É extremamente importante. Cigarro também? Para câncer de mama, não. Mas para o resto, com certeza sim. Surge assim pontualmente algum tipo de alimento embutidos, como um trabalho inglês que sugere um aumento do risco de câncer de mama. Trabalho recente para embutidos, com produtos químicos. A gente está ainda navegando, né, tortuosamente sobre seleção de alimentos. Mas eu lembrar que não é uma mama, ou a mama esquerda, não é a mama direita, não é 2 mamas, é um indivíduo como um todo. Se cuidar bem como indivíduo, vai se cuidar bem para a mama de forma direta e indireta. Doutor, o nódulo que dói ou o nódulo que não dói, tem alguma diferença entre eles? Acho que é uma coisa importante dar a informação para vocês. Assim, a maioria das doenças da mama, tá, são doenças benignas. Tá? A gente só vai saber avaliando e investigando.
É super importante. Então, se você tem um nódulo, é câncer? Não, a maioria vezes não é câncer, mas tem que ser investigado, tem que ter essa sequência de avaliação. Então, o câncer como um todo, ele não dói, pelo menos dói em uma porcentagem muito baixa. A grande maioria das vezes são doenças assintomáticas, sem nenhum tipo de alteração de dor, por exemplo. Então, por isso que a gente chama de uma doença silenciosa.